Olá, alunos! Nestas aulas, estudaremos a atividade mineradora e suas consequências na economia, na sociedade e na política do Brasil colonial. Após a União Ibérica, 1580 a 1640, a coroa portuguesa estava empobrecida e, por isso, passou a estimular a busca de metais preciosos pelo interior do Brasil colonial. Em fins do século XVII, havia rumores da descoberta de ouro em rios da região de Minas Gerais. Esse ouro encontrado é chamado de ouro de aluvião, isto é, são partículas pulverizadas nas margens dos rios ou córregos. É fácil de ser extraído, mas esgota-se rapidamente. No início do século XVIII, foi descoberto ouro em Cuiabá e em Goiás. Mas era muito difícil o abastecimento. Das minas, o que provocou fome e as condições extremadas aos que se aventuravam, como frio e umidade. Os paulistas foram os primeiros a explorar o ouro existente no Brasil. Os paulistas foram os primeiros a explorarem o ouro, que logo atraiu outras pessoas, os forasteiros, chamados de emboabas. As disputas pelo monopólio das minas provocou a Guerra dos Emboabas, entre 1708 e 1709, pois os paulistas queriam expulsar os estrangeiros da região. Para resolver a questão, a coroa portuguesa desmembrou a capitania de São Paulo, criando a capitania de Minas Gerais, para não ceder monopólio. Para resolver a questão, a coroa portuguesa desmembrou a capitania de São Paulo, criando a capitania de Minas Gerais, para não ceder monopólio exploratório para ninguém. A atividade mineradora ganhou consistência por aproximadamente 80 anos e depois declinou devido ao esgotamento do ouro de aluvião. Havia duas formas de extração aurífera, as lavras e as faíscas. As lavras eram compostas por grandes extensão de terras, com uso de ferramentas especializadas e mão de obra escrava. As faíscas eram as pequenas extrações, com o trabalho do próprio garimpeiro, que era homem livre e que dispunha seus poucos recursos e muito raramente podia contratar algum ajudante. As faíscas eram as pequenas extrações, com o trabalho do próprio garimpeiro, que era homem livre e que dispunha de poucos recursos e muito raramente poderia contratar algum ajudante. A exploração do ouro atraiu enorme corrente migratória para a região das minas, bem como um grande número de escravos africanos, o que estimulou o tráfico negreiro. A extração de diamantes no distrito de Diamantino se tornou monopólio da coroa portuguesa com rígido controle fiscal. Na região das minas também foram instaladas uma rígida política fiscal com a criação das intendências das minas, órgão criado para cobrar impostos e distribuir as datas, isto é, os lotes de ouro. Na região das minas também foi instalada uma rígida política fiscal com a criação das intendências das minas, órgão criado para cobrar os impostos e distribuir as datas, isto é, os lotes de terras auríferos. Entre os principais impostos estavam o quinto, cobrança de 20% do ouro extraído, além da finta e a captação. A captação se cobrava pelo número de pessoas extraindo ouro nas minas, e a finta exigia a quantia mínima de 100 arrobas por ano, ou seja, 1.500 quilos de ouro.
Todo ouro extraído das minas tinha que passar pelas casas de fundição para separar o quinto. O ouro era transformado em barras. Com a diminuição da arrecadação, da sonegação e do contrabando, além do esgotamento das minas, a coroa portuguesa instituiu a derrama, a cobrança violenta do ouro necessário para completar a cota das 100 arrobas anuais. Em 1720, as ordens religiosas foram expulsas da área mineradora, pois estas se recusavam a pagar os impostos. A atividade mineradora trouxe muitas mudanças para o Brasil colonial, como o aumento populacional, o surgimento de inúmeras vilas e cidades, a formação de um significativo mercado consumidor interno, o estímulo ao tropeirismo, o surgimento de atividades complementares, o aumento da camada média e do número de homens livres, embora a escravidão continuasse em pleno vigor. A circulação de riqueza e o aumento das atividades urbanas, bem como a formação de uma máquina burocrática metropolitana letrada, possibilitou a expansão das artes e da arquitetura nas cidades mineiras. Assim, surgiu o barroco mineiro, presente nas igrejas, nas imagens sacras, que representam um patrimônio mundial da humanidade, como Ouro Preto, Congonhas, Diamantina e Belo Horizonte, além das obras de Francisco Lisboa, o Aleijadinho. O ouro brasileiro foi enviado para Portugal e progressivamente passado para a Inglaterra, pois serviu para cobrir as dívidas adquiridas, o luxo vivido pela corte de Lisboa e os abalos dos cofres portugueses provocados pela assinatura do Tratado de Midway. Por este tratado, assinado em 1703, a coroa portuguesa consumiria tecidos ingleses e a Inglaterra consumiria vinhos portugueses. O esgotamento das minas brasileiras tornou a situação portuguesa ainda mais debilitada, levando à criação de uma série de novas regras no Brasil colonial durante o reinado de Dom José I, que estudaremos na apostila 4. Para se preparar, pegue o caderno de exercícios 2, capítulo 5, e faça os exercícios 1, 2, 3, 10, 11 e 12. Bons estudos!